Então, como você percebe, eu estou aqui debaixo desse ingá. É uma planta que parece com... ela dá uma vagem, e dentro dela tem uns grãos, semelhante com feijão de corda, por exemplo. E esse caroço, essa semente que tem lá dentro, ela é coberta por um material assim bem macio e doce, né? É muito gostoso, ingá, tá? É uma planta com nome indígena. Você depois procura, eu não sei o que significa ingá, com certeza é uma palavra tupi. Então nós estamos agora de volta, né? Acompanhando Naamã, o leproso orgulhoso, que trouxe um monte de presentes, 260 quilos de prata, para pagar pela cura. Espera que o profeta venha e coloque as suas mãos sobre a cabeça dele, e ele fica curado. Ele dá para o profeta os presentes que ele trouxe, muitos presentes, mas de muito valor. Você imagina quanto valeria hoje 70 quilos de ouro, né? É uma fortuna, né? Eu não sei nem precisar quanto custaria. Nem 1 quilo de prata eu sei, imagina. Mas enfim, de volta, desconsolado, triste, abatido, mas o orgulho dele era muito grande. Mas aí acontece uma coisa curiosa. Um servo dele, que a gente também não sabe o nome, né? São essas pessoas anônimas que na Bíblia nós temos aos montes, né? Por exemplo, o nome daquele jovem que tinha o lanchinho dele, que Jesus usou para dar alimento para 5.000 pessoas, só do sexo masculino. A gente também não sabe, né? Mas enfim, então esse servo dele, chamando ele de pai, disse assim: mas pai... Claro, né, que ele foi pelo caminho inteiro reclamando da vida, né? Porque imagina, né? Além de leproso, reclamão. Ele disse: mas pai, se o homem de Deus tivesse pedido para você uma coisa difícil, talvez falasse para ele assim: ó, esses 10 talentos de prata não serve, você tem que trazer mais 10. É claro que ele teria levado, né? Então, se o homem de Deus tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não teria feito? Ele disse: sim. Então, pai, é só entrar na água lá, ó. Você entra na água 7 vezes, né? Vai que dá certo, né? Na linguagem de hoje a gente diria isso, né? Vai que dá certo. Aí o Naamã coçou a cabeça, sabe? Passou a mão na barbichinha e disse assim: cara, sabe que você tem razão, né? Como diz em inglês, a gente fala, you have a point, né? Você tem razão, you have a point. Além de contador de história, pessoal, é claro que você viu no meu canal aí que eu sou professor de inglês. Então, em inglês, eu falei, you have a point. Claro, você tem razão, eu vou voltar. Ele volta. Claro que a notícia logo se espalhou e todo mundo foi para a beira do Rio Jordão assistir ao agora não orgulhoso mais, porque ele percebeu que o orgulho dele não sararia a doença dele. Ele então resolveu assumir uma postura de humilde. Então ele deixou o orgulho de lado, deixou a vaidade de lado, aceitou a sugestão de um servo, né? Antes era o servo do profeta que mandou, agora ele baixou um nível ainda mais baixo, né? Agora ele aceita a sugestão do seu servo, né? A gente não sabe quem. Então agora ele está de volta no Rio Jordão. Você imagina de novo aqueles mesmos curiosos que estão lá, os vizinhos, e a imprensa, e a groboricho, e etc e tal, e fizeram aquela muvuca em volta daquele rio simples, inexpressível, que era o Rio Jordão, uma água talvez parecidíssima com essa. Aliás, era a mesma água, né? E ele então agora vai tirar a sua dúvida, né? Porque é claro que ele não acreditava, mas ele resolveu arriscar. E agora então ele vai entrar dentro do rio 7 vezes. E eu vou mudar de novo o meu lugar para pegar um outro ângulo para mostrar para você essa beleza tão singular que é a Lagoa Feia. Tá bom? Então a gente volta daqui a pouco. Bom, então agora a gente vai ver o que acontece com o rei, com
com o Naamã, leproso, que não era mais orgulhoso, que resolveu aceitar a sugestão tanto do rei, tanto do seu auxiliar, quanto do auxiliar de Eliseu. Então ele entra na água, 1, 2, 3, 4, e o povo ali em volta, naquele bafafá danado, naquela expectativa enorme. E você vai perdoando aí o barulho do vento, tá bom, pessoal? Porque Deus mandou um vento muito bacana agora aqui. Vamos ver se esse redutor de ruído aqui meu vai funcionar. E a tosse do outro lá no fundo também. Aí, pessoal, ele então entra 1, 2, 3, 4. Eu imagino que na quinta vez ele tem olhado para o auxiliar dele e disse: esse aí não vai funcionar, né? Mas aí o homem disse: não, meu pai, ele disse 7 vezes, falta só 2. E aquela expectativa e todo mundo ali olhando e etc. E ele 6, imagina que expectativa, né? Tinha gente dependurado nos galhos das árvores, nos engazeiros. Essa árvore eu não sei como é que chama, mas ela é uma que estava lá, viu? Tinha coqueiro também. Bom, mas enfim, ele entra a 7ª vez e a Bíblia disse que ele foi curado da lepra, e não somente isso, ele recebeu uma pele nova, como se fosse uma pele de uma criança, de um adolescente. Ele então, claro, né, animadíssimo, entusiasmadíssimo, pega toda a sua traia e vai de volta para a casa do Eliseu, porque agora ele vai cumprir aquele propósito dele, que era o segundo. O primeiro era ser curado, e o segundo era dar os seus presentes, né? Afinal de contas, né? Um milagre desse não acontece assim, né, todos os dias. Ele chega para o rei na rua de Eliseu, né? O pessoal já está acostumado agora, já é a 2ª vez que ele está na frente da casa de Eliseu. Eliseu vem e diz para ele assim, e ele fala: olha, agora eu sei que em nenhum lugar existe um Deus como o Deus de Israel. Esse foi o primeiro reconhecimento dele. Segundo, eu não vou mais adorar outros deuses a não ser o Deus de Israel. Mesmo quando eu voltar para casa, para minha terra, e eu for para o templo de Rímino, que era o Deus deles, eu vou continuar sempre fiel a Deus. E eu trouxe esses presentes, né? É singelo, são só 70 quilos de ouro e quase 300 quilos de prata, e de gorjeta, né? Como diz outro, e de pinga, lá em Minas fala assim, de pinga eu trouxe aqui para você 10 mudas de roupas, né? Para você na festa e tal. E o Geazi ali do lado, né? O Geazi ali do lado. Até então o Geazi não falou nada. Aí o homem de Deus disse assim: olha, Naamã, o ex-leproso, você pode levar de volta os seus presentes, eu não preciso de nenhum presente seu. Nós não estamos na época de ganhar presentes. Naamã falou assim: mas moço, Naamã insistiu, mas não teve jeito, ele não aceitou os presentes de Naamã. Isso quer dizer uma atitude altruísta, né? Quando Naamã se humilhou e desceu do seu pedestal e aceitou a sugestão do seu servo e também do profeta, ele demonstrou que você pode sair do estágio de orgulho para a humildade, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa palavra, humildade. Então a gente vê em Naamã orgulho no início, humildade no fim. Por causa da humildade ele foi abençoado. Porque Jesus disse: aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado, né? Funciona, as duas coisas não funcionam juntas. Ou é uma ou é outra, né? E Geazi ali do lado, olhando toda aquela cena, né, e a recusa do homem de Deus de aceitar os presentes, ele deve ter coçado a cabeça, não acreditou. Não, foi embora, contente, e também com seus presentes, né? Porque as coisas de Deus não se compram, né? E Geazi olha para aquilo e ele não acredita e diz assim: nossa, não acredito no que eu estou vendo. Numa época como essa, de tanta necessidade, o meu senhor se recusa a aceitar um presente do tamanho desse, né?
Eu vou mudar de ângulo, porque tem gente fazendo barulho atrás de mim. E eu vou contar para você a história, então, do que acontece com Geazi. Bom, então agora nós estamos num outro cenário, agora de manhã. Como você percebe, é uma outra hora do dia. A minha roupa é diferente, porque a gravação não ficou legal. O vento estava muito forte. Mas agora está tranquilo, agora de manhã. É um sábado pela manhã. Um dia muito bonito que Deus mandou. O cenário é muito bonito. E como você vê, essa fazenda... Onde é que eu tirei essa palavra fazenda, meu Deus? Como você pode perceber, essa lagoa ela se estende lá para baixo. E lá no fundo nasce o Rio Preto, que é afluente do Paracatu, um dos grandes afluentes do Rio São Francisco. Então essa água que você vê aqui, ela vai parar no São Francisco. E de acordo com as pesquisas que eu fiz, ela leva 20 anos para chegar lá, né? Essa água que aqui está, com certeza não estava aqui ontem, né? Bom, mas enfim, voltando à questão do Naamã. Curado, contentíssimo da vida, de bem com a vida. Agora Naamã é um homem ex-leproso. Você imagina a alegria que deve ser para uma pessoa influente, rica, prestigiada, de uma posição invejável, né? Ele era o comandante do exército da Síria. Mas era um homem leproso, ele não podia participar da vida da sociedade, né? Imagina você não poder participar da formatura dos seus filhos, do casamento da sua filha, de uma festa de comemoração cívica, porque você não pode ter contato com as pessoas porque você tem uma doença contagiosa, né? Então deveria ser uma vida muito difícil, além de ser muito triste para Naamã não poder participar da vida do seu povo, da sua família. E agora ele curado, desceu do seu pedestal da vaidade e do orgulho, porque ele percebeu que aquilo não levaria ele a lugar algum, e especialmente o lugar que ele queria ir, era um lugar de humildade e de cura, né? Então ele não podia chegar lá com a vaidade e o orgulho que ele tinha. Então agora ele vai cumprir o seu segundo objetivo, que era recompensar Eliseu por causa daquele grande livramento, né? Porque a lepra é uma doença que não tinha cura. E hoje ela também continua complicado, né? Existem tratamentos e tal, mas a lepra é um negócio que sempre foi uma nódoa na sociedade mundial. Assim como hoje é a AIDS, né? Não tem cura para AIDS. Você pode retardar o processo e tal. Mas é uma coisa que traz um estereótipo, né? A sociedade é muito preconceituosa. E era naquele tempo e continua sendo hoje, né? De repente começou a aparecer uma avalanche de gente aqui. Bom, aí ele está lá na porta de Eliseu com os seus presentes, né? 10 talentos de prata, né? 260, 270, sei lá, uma quantidade enorme de prata, mais o ouro, né? Talvez lá uns 60 quilos de ouro. As roupas, e ele manda chamar Eliseu. E Eliseu chega e ele diz uma coisa característica de alguém que sofreu uma mudança. Ele disse: Eliseu, agora eu sei que não existe nenhum outro Deus como o Deus de Israel. E eu agora assumo um compromisso diante desse seu Deus, de não adorar outros deuses. Quando eu voltar para a terra, o Deus deles era o Rimnon, né? Eu não vou adorar os nossos deuses, eu vou ser fiel ao Deus de Israel. Por onde quer que eu vá. É claro que ele tinha que fazer isso, né? Porque
Nenhum Deus de nenhuma religião do mundo, não só naquele tempo, como também hoje, não faz as coisas que o Deus de Israel faz. Só o nosso Deus pode curar. Só o nosso Deus pode ressuscitar. Porque Ele é o autor da vida, né? Zoé, a vida física, de acordo com os gregos. Daí nós temos a palavra zoologia. Então a vida biológica, quem dá é Deus, né? Então Ele é o autor da vida. Então se Ele é o autor da vida, Ele pode ressuscitar, Ele pode matar, Ele, conforme diz Isaías, né? Ele é o autor de tudo que existe. Ele mata, Ele dá vida, ele escurece, Ele esclarece, enfim. E eu trouxe esses presentes aqui para te dar. Aí Eliseu disse, eu não preciso dos seus presentes, e Geazi ali do lado, né? Eu não preciso dos seus presentes, você pode levar de volta. Ele insistiu, Naamã insistiu, ele disse, não quero, pode levar. E Eliseu, ali do lado, cresceu os olhos nos presentes, ou seja, na riqueza que estava ali. E ele permitiu que gerasse dentro de si um dos famosos pecados capitais, que é o pecado da cobiça. Então, Geazi olhou aquilo e cobiçou os presentes. Ele cresceu o olho nos presentes. A cobiça é uma coisa terrível, né? É uma coisa terrível. Jesus disse que no Evangelho ele diz, aonde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Então o coração de Geazi estava nos bens, né? É uma pessoa egoísta. Quando você cobiça alguma coisa de alguém, você só se contenta quando você tiver aquilo, né? É bem o oposto do comportamento que a gente vê em Eliseu. Eliseu demonstrou ali um comportamento altruísta, né? Ele não visava o bem dele, e sim das pessoas. Eu quero que você vá lá no Rio Jordão, você se cura dessa sua lepra e você vai embora para a sua cidade, vai levar a sua vida frutífera como ela deve ser, né? E eu não quero os seus presentes, você pode levar de volta. Nós não estamos na época de adquirir ou de conseguir ou de pegar presente dos outros. Mas essas coisas não passavam pela cabeça de Geazi. Geazi cobiçou os presentes, coçou a cabeça, não admitiu aquilo e esperou o homem ir embora. E agora eu vou botar minha câmera num outro lugar para a gente mostrar para vocês o que foi que aconteceu com Geazi. Naamã foi embora com a sua comitiva, contente, né? Claro, não poderia ser diferente. E ficou atrás, Geazi com a pulga atrás da orelha, sem entender. E a Bíblia diz que ele disse assim, eu não consigo entender, o meu senhor Eliseu pegou muito leve com esse cara, eu vou atrás dele. Ele elaborou um plano, né? Como diz os outros, um álibi, e foi atrás do Naamã. Depois de um certo tempo, deixou para trás o profeta Eliseu, né? Pensando que Eliseu não fosse sentir a sua falta. Aí ele, de longe, o Naamã viu, né? Todo esbaforido, lá vem um cara no seu jegue, que era a montaria mais comum naquela época. Aí quando Geazi chega com seus 2 ajudantes, claro que ele levou 2 ajudantes, né? Porque ele tinha certeza que Naamã iria dar para ele um pouco do presente que Eliseu recusou. Aí Naamã desce da carruagem, né? E aí, Geazi, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Porque é o seguinte, ele vai mentir novamente, né? Ele vai mentir pela primeira vez, ele mente 2 vezes. Porque o homem de Deus lá, o profeta, né? O meu chefe, o meu senhor, recebeu 2 senhores, 2 aprendizes, na verdade ele disse 2 alunos da escola dos profetas, e ele então, sabe como as coisas, né? Está precisando lá de um dinheirinho extra, então ele mandou pedir
Não dá para o senhor mandar um talento de prata a ele. Eu falei assim, não, Jazi, claro, leva 2. Não, não, só um tá bom. Não, não, leva 2 e tal. Claro que Jazi concordou rapidinho com a sugestão dos 2, né? Colocou nos seus burros os quase 70 quilos de prata, mais uma muda de roupa e foi embora. Naamã continuou o seu trajeto de volta para a cidade de Damasco. Aliás, ele tinha muita pressa de chegar lá, né? Porque com certeza toda a sua família estava naquela baita expectativa, os seus amigos, o rei da Síria, né? Os seus comandantes, etc. Bom, aí Jazi, quando chega de volta, ele pensa, como é que eu vou chegar na casa deles, eu com esses presentes? Eu vou esconder isso aqui em casa. E assim ele fez, escondeu, dispersou os seus 2 amigos, os ajudantes, né? E foi de volta para a casa de Eliseu. Chegou, ficou por ali, aquela cara desconfiada, né? Como quem faz pipi na cortina, né? E o Eliseu esperou dar um tempo, né? E disse para ele assim, perguntou para ele assim, ô Jazi, onde é que você estava? Aí Jazi, claro, mentiu pela segunda vez, que além de cobiçar as coisas dos outros, Jazi era mentiroso, né? Mentiroso. E Deus odeia mentira. Se tem uma coisa que Deus odeia é mentira e idolatria. Aí Jazi, não, estava por aí mesmo, tá? Não fui para lugar nenhum não. Aí o homem de Deus disse para ele assim, Jazi, mas você é cara de pau, né, cara? Você é mentiroso, tá? Aliás, nem para mentir você serve. Jazi, ninguém esconde nada de Deus. Deus me mostrou, eu vi na hora que o Naamã desceu da carruagem. Aliás, a expressão que ele usa no texto bíblico de 2 Reis, capítulo 5, é a seguinte. Por um acaso eu não vi quando Naamã desceu da carruagem, por um acaso eu não vi quando você recebeu os presentes de Naamã. Eliseu, nós não estamos na época de receber presente, ô Eliseu. Eu tinha o direito de receber todos os presentes e cobrar mais, né? Se fosse hoje, pessoal, quem é que recusaria um presente daquele, né? As pessoas não recusam presente nem por favores menores do que esse, imagina uma cura de lepra, né? E eu tinha todo o direito, o Geazi, de pegar os presentes e não peguei. Por que você foi atrás? Por que você cobiçou, Geazi? E ainda por cima mentiu. Geazi deve ter ficado muito assustado, né? Ele abaixou a cabeça e o profeta diz assim, ô Geazi, agora a lepra que pertencia a Naamã é sua. E não somente isso. Está vendo as maritacas, pessoal? Escutando as maritacas? Aqui é um habitat enorme, né? Então o profeta disse, Naamã, Geazi, não é só você que vai ficar leproso. A lepra de Naamã vai grudar em você e vai passar para os seus descendentes. Ela não é somente sua, ela será também dos seus descendentes que virão depois de você. Eu não sei que herança você está deixando para os seus filhos, mas com certeza essa é uma herança que ninguém deveria deixar para os seus descendentes. Ontem eu conversando com um aluno meu, que é um dos grandes empresários aqui da cidade, ele disse para mim uma coisa bem parecida com essa. Ele disse, a maior herança que o meu pai deixou para mim foi a minha instrução. Ele é formado em engenharia química, né? E é dono de uma empresa importante aqui da cidade. Então, me fez lembrar, né, desse incidente. A maior herança que os pais dele puderam deixar para ele foi a educação. Trabalharam bastante para que ele pudesse se formar em engenharia. Hoje ele é um engenheiro bem-sucedido, um homem rico, né? Que herança você está deixando para os seus filhos e para os netos seus?
Naamã deixou a lepra, né, por causa da sua cobiça e do seu egoísmo. Ele só pensava em si. Então vamos concluir chamando a atenção novamente para os princípios que estão aqui. Primeiro, o orgulho de Naamã não adiantou nada. Enquanto ele foi orgulhoso, ele continuou leproso. No dia que ele se humilhou, né, e a palavra humilde, ela vem da palavra humus, que quer dizer terra em latim. Né? Então o homem tem na sua origem a terra. Porque a Bíblia diz que da terra nós fomos formados e para ela a gente vai retornar. Então o homem ele não tem, na verdade, nenhuma justificativa para ser orgulhoso, porque ele é do pó da terra, ele é pó. Né? Então, humildade é aquela atitude que você chega até o pó da terra. Né? Quer dizer isso, humus em latim quer dizer perto, rente da terra. E Naamã percebeu que enquanto ele fosse orgulhoso, ele nunca seria abençoado. Então esse é o primeiro princípio. Segundo, nós vemos em Eliseu a atitude altruísta, né? De autonegação. Eu não preciso disso. Você pode levar os seus presentes. Né? Esta é uma das características mais difíceis de se desenvolver na vida. Além da humildade, o sentimento altruísta. Né? Augusto Comte, que foi, no século XIX, o grande sistematizador e formatizou a sociologia como ciência, disse que o homem tem a obrigação moral de buscar o bem do seu próximo. E Eliseu tinha essa característica de buscar o bem do seu semelhante. E ele fez isso com Naamã. Em terceiro lugar, a gente vê que a cobiça, né? A cobiça, o olho gordo, o desejo de ter as coisas que pertencem aos outros, pode trazer consequências seríssimas. Né? E Geazi pagou caro por causa da sua cobiça e do seu egocentrismo, que é o oposto do altruísmo. Né? Ego é uma palavra grega que quer dizer eu. Né? Daí que eles têm a expressão ego eimi, né? Eu sou. Então o egoísta ele pensa só em si, ele não se preocupa com as outras pessoas. Geazi não estava preocupado com a reputação, com a fama, né? com a conotação negativa que o seu ato poderia eventualmente trazer sobre a vida de Eliseu, que era um homem honrado. Né? Ele não estava preocupado com isso, estava preocupado nos seus, como diz hoje, no seu próprio umbigo. Essa é a atitude do egoísta. E, em última análise, pessoal, eu quero chamar a atenção para um fato que muita gente não gosta. Né? Jesus, ao referir-se a esse milagre que aconteceu na vida de Naamã, ele disse que existiam outras pessoas na época de Naamã, mas, no entanto, só Naamã foi curado. Esta é uma característica de Deus, né? Ele sabe quem vai ser curado, quem não vai. Jesus disse, tinha muitos, mas só Naamã foi escolhido. No dia que eu aceitei Jesus como meu Senhor, tinha mais 2 comigo, né? Agradecer ao Samir e a Emily que me convidaram para aquele dia tão glorioso de 2 de novembro de 77. Os outros 2 eu não sei, eu sei que eu estou aqui, né? Naamã foi curado, e os outros? Não sei. Então essa característica, esse poder que Deus tem de saber das coisas antecipadamente, é só Ele que tem isso. Né? E Ele escolhe quem Ele escolhe. Tem gente que não gosta disso, a gente precisa aceitar pela fé. Mas essa é uma questão teológica que já vem aí demandando a discussão acirrada de muitos estudiosos e entendidos no assunto. E não é essa a nossa questão aqui agora. Mas fica claro que Jesus disse, ora, Naamã foi o único escolhido. E essa é uma atribuição que pertence a Deus, porque Ele é soberano. Eu espero que você tenha gostado do nosso terceiro episódio, né? O homem do olho gordo, que cobiçou a herança, ou os bens que pertenciam a Naamã. Naamã foi embora curado, porque se humilhou até o pó da terra, e quando Deus vê o homem se humilhando, ele quebra o coração, que é um coração quebrantado, o Senhor não despreza. E Jesus disse que aquele que se humilhar seria exaltado.
e o exaltado ele abate na terra. A gente se encontra no nosso próximo episódio, tá bom? Espero que você tenha gostado e compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo o meu endereço. Se você quiser esse texto escrito, você me manda um e-mail, tá bom? Fui. Deus te abençoe.